Boa noite. Então, gente, hoje nós finalizamos aí os nossos contratos, com o resto ainda que faltou, para amanhã a gente fazer um exercício. Vou deixar o exercício disponível ali no Moodle. A gente faz o exercício e corrige amanhã, nos preparando para P2, que é semana que vem, e as demais que se seguirem. Eu até peço desculpas que eu estou muito congestionado, estou muito gripado, forte, a minha voz não está saindo bem. Então, qualquer coisa, né, em razão desse problema aí que já está me perseguindo aí alguns dias, mas não é Covid. Bom, faltou um contrato aqui, faltou uma parte dele, que é o chamado contrato de leasing. Andamento mercantil. Ele é um contrato atípico, né? Não tem lei. E ele é aquele contrato que, apesar do nome ser leasing, ele envolve locação, compra e venda e, no fim, é um financiamento, né? No fim, acaba sendo uma linha de financiamento. A gente segue pagando o aluguel mês a mês, né? E, ao final, tem a opção de compra, pagando o que a gente chama de VRG, valor residual garantido. Esse valor ele vai variar quanto mais a gente estiver pagando o contrato, né? Se o que a gente já pagou supre já o valor do bem, evidentemente que o VRG vai ser pequeno. Agora, um contrato de curto tempo, com uma locação baixa, o VRG é muito alto, né? E para quem não tem capital, não tem como comprar, então tem que entregar o bem, se for o caso, faz um outro leasing. Contratos de aeronaves, Airbus A320, Boeing 737, basicamente são leasing. As empresas não têm como se descapitalizar botando um valor muito alto para comprar essas aeronaves, que depois vão se defasando, né, ao longo do tempo. Então, é melhor para elas ficar ali uns 5, 10 anos com a mesma aeronave. Quando vier algum modelo mais moderno, devolve essa aeronave, pega uma outra e faz um outro leasing. E esse leasing faz com que você tenha posse desse bem. Você fique com a posse desse bem e poderá adquirir ele se pagar ao final o tal do valor residual garantido. O valor residual garantido no Brasil tem uma súmula que é a 293 da STJ. Na verdade, não poderia, mas aqui o STJ liberou que ele seja cobrado no início, que seja diluído com as parcelas, e ao final do leasing a pessoa vai ter comprado. Isso, na verdade, é uma compra e venda a prazo, né? Não é um leasing. Então, desnaturaram o leasing, né? Porque o leasing mesmo é garantir que o sujeito tem essa possibilidade de pagar o VRG e ficar com o bem, ou não, né? Devolve o bem, ou daqui a pouco renova o leasing, né? E o leasing eu vou usar porque ele tem uma linha de financiamento, mas também ele tem benefícios fiscais. Se eu compro um carro, é como se a minha empresa tivesse lucro. Então, o imposto vai incidir sobre o valor desse carro porque é lucro. Se eu tenho um leasing, ele é passivo. Então, eu diminuo o lucro da minha empresa por esse passivo. E aí, o imposto que incide no meu lucro acaba tendo um resultado menor. Então, o leasing, entre nós, ele foi estimulado pelo governo na década de 70 para o setor industrial, para que eles pudessem financiar máquinas e outras coisas com benefícios fiscais no uso do leasing. Se eu vou usar leasing hoje para um carro, eu não sei, depende do valor do aluguel do leasing, depende da taxa de juros de um financiamento veicular. Nos dias atuais, elas são baixas, 1%, 1,5%, 2%. Daqui a pouco, um aluguel de leasing é mais caro que isso. Então, tem que ver, né, se para um momento qual coisa é mais interessante, né?
Bom, aí tem as espécies de leasing. A primeira delas é o leasing financeiro. Tem mais espécies, eu peguei só 3, tá? As mais usuais. Leasing financeiro. Leasing financeiro é o leasing tradicional. Você tem um arrendatário que precisa de um bem, quer um bem. Ele entra em contato com o arrendador vai lá e compra esse bem de um vendedor, de um comerciante, fabricante, etc. E compra esse bem e transfere a posse para o arrendatário, que depois, no final da operação, se quiser, paga o VRG, valor residual garantido, e compra o bem, ou também devolve o bem, acaba o leasing e cada um para o seu lado. Então tem essa terceira pessoa que é quem recebe o total do valor do bem, que é o vendedor, que é o comerciante daquele bem que o arrendatário precisa e que ele vai ficar com a posse desse bem. Temos também leasing operacional. Esse leasing aqui, ele já trabalha com 2 indivíduos, o arrendador e o arrendatário. O bem já pertence ao arrendador e ele transfere a posse para o arrendatário e fica usando o mesmo. Em geral, né, temos algumas construtoras que acabam fazendo isso. Hoje nem não vale tanto a pena, eu acho. Mas temos construtoras que, para evitar perder os recursos também de um empréstimo de dinheiro, né, porque o banco lucra em cima do leasing, e para não ter essa intermediação, não perder também esse mercado, você, além de vender o carro, ganha dinheiro também vendendo, cobrando o aluguel, né? Tinha aí o Banco Toyota, Volkswagen, Banco Fiat. Então, você acabava fazendo o leasing com um banco que pertencia ao mesmo grupo econômico do fabricante. Isso ajuda depois na ideia de um vício que ataque esse bem aí, que aí você pode acionar ambos, tanto o banco quanto o fabricante, solidariamente. O que no leasing financeiro é mais difícil, porque o arrendador vai dizer que não tem relação nenhuma com os problemas da máquina em si, que isso é você que tem que demandar frente ao vendedor, frente ao fabricante. E tem também uma terceira figura chamada de leasing back, leasing de retorno. Leasing back, leasing de retorno. Isso significa o quê? Significa que você tem um arrendatário, um potencial arrendatário, que fabrica um bem e precisa desse bem. Só que ele precisa vender esse bem. Ele precisa vender esse bem. Ele fabrica, mas ele precisa vender. E ele não quer isso. Ele não quer isso, ele não quer vender esse bem. Quer dizer, ele quer vender, mas ele quer ficar também. Aí ele procura uma empresa de leasing, um arrendador, e essa empresa compra dele. Então, ele, no primeiro giro, ele faz uma compra e venda, sai do arrendatário, vai para o arrendador, transfere a propriedade para o arrendador. Aí, o arrendador, na volta, transfere a posse desse bem para o arrendatário. Transfere a posse, e aí confirma o leasing, né? Começou lá em cima com uma compra e venda, depois volta como leasing, e aí a ideia é leasing back, leasing de retorno. O bem volta para o arrendatário, e ele vai passar a usar esse bem, e ainda receber o dinheiro da compra por parte do arrendador. Mas e onde é que está o lucro do arrendador? O lucro dele é estar no aluguel que o arrendatário vai pagar. Daqui a pouco o arrendatário fez uma máquina, vendeu por 150 mil, o arrendador pagou 150, depois aluga a máquina por 5 anos
a luz de R$ 5.000 por mês, isso vai dar R$ 300.000, põe mais índices de atualização, no fim vai ganhar uns 400 mil. Então, pagou 150, vai ganhar 400 mil, lucrou R$ 250.000. Então, é uma operação, né, que, para quem não tem outra saída, acaba fazendo ela. E para o banco também é interessante, e quando ele transfere o bem, ele também fica com a reserva da propriedade do mesmo, né? Se não houver pagamento, ele pode fazer uma busca e apreensão desse bem, né? Mas, enfim. Alguém tem alguma dúvida em relação às espécies de leasing? Alguma dúvida? Professor, eu só fiquei com um pouco de dúvida no leasing financeiro. Não entendi direito. Leasing financeiro, o arrendador já é proprietário do bem. Aliás, desculpe, financeiro. O financeiro, tu tem três players, né? O arrendatário, que é que vai ficar com a posse do bem, o arrendador, que é proprietário do bem, porque ele vai lá e compra um bem que o arrendatário indicou, e o vendedor desse bem que recebe o dinheiro que o arrendador paga. Só que o vendedor desse bem ele não participa do leasing, né? Mas ele é uma peça fundamental porque é dele que o arrendador compra e depois transmite a posse para o arrendatário. Ah, entendi. Valeu. Nada. Nos outros dois leasing, a gente pode ver que não tem mais participantes, né? 3 surgem no primeiro, os outros dois não. Os outros dois são só entre arrendador e arrendatário. Um arrendador é o proprietário do bem e o outro é arrendatário, que fabrica e depois vende. Um outro fator aqui são os aspectos processuais. O primeiro deles é a retomada do bem. Se houver inadimplemento, né, o arrendatário para de pagar o aluguel, o nosso arrendador vai fazer o quê? Vai entrar com uma ação de busca e apreensão com pedido liminar para reaver esse bem o quanto antes. Mas aí tem o seguinte, tem uma súmula 369 do STJ. Diz o seguinte: ainda que no contrato exista vencimento, cláusula resolutiva expressa, de que uma vez não pago, né, o contrato se vence de pleno direito. Ainda que tenha isso no contrato, possivelmente vai ter. Uma vez que o arrendatário se torna inadimplente, o arrendador tem que notificar ele. Olha, tu está atrasado, tem que pagar tantos, né, sob pena de busca e apreensão, etc. Então tem que fazer uma notificação ex persona, tem que intimar ele dizendo que ele está atrasado. Se não fizer isso, aí não vai conseguir eliminar. Talvez nem consiga entrar com a ação de busca e apreensão. O juiz pode entender que é requisito dela. Então bate e volta. Então é melhor cumprir essa tarefa antes, se não der certo, aí ingressa em juízo. Então tem que intimar pessoalmente, notificar pessoalmente o arrendatário. Bom, uma outra coisa interessante aqui que o arrendatário não é depositário infiel. O que significa isto? Na década de 60, finalzinho dela, o governo da época, né, o governo militar, tinha editado o decreto 911/69 para implementar o parque industrial no Brasil, com uma linha de crédito que protegia bastante o credor, chamada de alienação fiduciária em garantia. Então, você fazia o financiamento, o banco te passava a posse do bem e, se houvesse inadimplemento, ele fazia uma busca e apreensão, ganhava a liminar e ia reaver o bem. E se ele chegasse nesse bem e o bem não estivesse ali, ele podia transformar essa ação de busca e apreensão em ação de depósito. Podia fazer ela virar uma ação de depósito. Feito isso, a segunda visita do oficial de justiça era para prender o arrendatário, era para prender o devedor, por assim dizer, né, dessa alienação fiduciária em garantia. No Código Civil atual era 1 ano, uma prisão com ação
artigo 652. E aí, em relação ao leasing, algumas instituições financeiras também quiseram fazer a mesma coisa. Ah, não, mas ele também é um depositário infiel, porque ele ganhou bem, estava alocando e agora desapareceu, né? Aquela coisa de brasileiro. Ah, cadê o carro? Não sei, sumiu. Bom, sumiu. Então, aí vinha a ideia da prisão. Aí a jurisprudência disse não. Arrendatário de leasing não tem nada a ver com alienação fiduciária em garantia, não tem prisão por depositário infiel dele. Depois, em dezembro de 2008, o STF deu um jeito de tirar a eficácia do artigo 652 do Código Civil, e aí essa prisão acabou. Mas, mesmo quando ela era válida, não se conseguia equiparar ela ao leasing. Bom, e aí tem um outro detalhe aqui, que é o RESP repetitivo STJ. R$ 10.99.212 de março de 2013. O nosso arrendatário se tornou inadimplente, eu pedi uma rescisão culposa, não vai levar o contrato até o fim. Envolve bem. E se ele é daqueles que pegou um carro e já obrigaram ele a ir pagando o VRG garantido, já junto com a locação, ia pagando a locação mais o VRG, ao ponto de chegar ao final do contrato e ter que levar o bem, né? Não valeria a pena não comprá-lo, porque já teria comprado até. Daqui a pouco ele pega ali um contrato de 4 anos de leasing e quer rescindir no 3º ano, tá mal, enfim. Aí rescinde o contrato e ele diz o seguinte, tá, então você me devolve as parcelas do VRG, valor residual garantido, porque ao final eu não vou comprar esse bem. Ao final eu não vou comprar ele. E o banco não queria. E aí, não, mas tem prejuízos, perdas e danos. Tá? Aí o STJ pegou essa tese no recurso repetitivo e disse o seguinte: se o produto da venda do bem, venda que o banco ao receber o bem vai fazer extrajudicialmente, somado ao VRG que já foi pago, for maior do que o VRG do contrato, o banco deve devolver descontadas as despesas ou encargos contratuais. Aí tem o seguinte, tem aqui uns numerozinhos que eu uso de exemplo. Valor de venda. Valor de venda do bem. 30 mil. O banco foi vender por fora e vendeu por 30 mil. VRG já pago. E o nosso arrendatário já tinha pago esse título. 20 mil. E o VRG do contrato, que era 40 mil. Se eu for ver aqui nessa sequência, 30 mil do VRG, do valor de venda, mais 20 mil do VRG já pago, tem 50 mil. 50 mil é maior do que o VRG do contrato, que é 40 mil. Então, aquele VRG de 20 mil, o banco tem que devolver. Mas, claro que ele vai cobrar ali multa e outros encargos pela inadimplência, né, ou pedir a rescisão do contrato. Talvez eu vá ficar com pouca coisa, dependendo não fique com nada, dependendo ainda fique devendo. Mas é uma ideia que fizeram aí para evitar enriquecimento sem causa, né? No caso de cobrança antecipada de valor residual garantido. Alguma dúvida aqui, gente? Professor, eu gostaria que tu voltasse nessa explicação, nessa última do VRG, que eu não consegui pegar. Se tu paga o VRG durante o contrato, ao final dele tu comprou bem, concorda? Positivo.
Se tu pagou meio VRG, porque tu desistiu do contrato no meio e tu não vai comprar o carro, tu deveria receber de volta o VRG, né? Não o aluguel tu usou, mas o VRG tu deveria receber de volta, correto? Essa seria a ideia. Aí a questão é que isso foi levado ao STJ, porque o banco não queria devolver o VRG que ele recebeu. Não, isso aí era assim, porque ia ser realmente cobrado ao final, tu está desistindo, azar, é o tempo. E aí o STJ amenizou, ele pegou aqui uma fórmula eu acho meio aleatória e viu o seguinte, olha, se nessa fórmula aqui o valor de venda somado mais o VRG já pago dá maior do que o VRG do contrato, aí devolve o VRG que já foi pago, descontando os gastos, né, custas ali que você gerou pela inadimplência. Agora, se desse menor que o VRG do contrato, aí o banco não devolveria nada. Então, quer dizer, não é todo e qualquer VRG que tu pagou que tu vai receber de volta. Professor, então minha dúvida seria, qual é a diferença do VRG do contrato para o VRG de venda? Não tem VRG de venda, tem valor de venda. Valor de venda é quando tu devolveu o carro para o banco e ele foi lá e vendeu. Vendeu para quem quer que seja, né? Porque ele não quer ficar com aquele carro, né? Ele vai vender nos leilões dele lá. Entendi. Eu estava confundindo, então. Em geral, quando eles fazem isso, torram, né? Ele não quer ficar muito tempo com o carro. Né? E eles já cobram VRG antecipado porque justamente eles não querem ganhar o carro de volta. Porque aí tem que achar lugar para guardar o carro, aí tem que vender, aí tu vende o carro e o carro ainda tem problema e o cara ainda vai entrar com ação contra ti. Então eles, se é para fazer leasing de carro, então já vamos fazer de um jeito que tu vai comprar ele igual, não tem opção. O STJ diz que isso é válido no Brasil. Então, pelo menos, né, se eu desistir no meio do caminho, me devolve parte do VRG que eu paguei. Essa seria a ideia. Ok aqui? Tudo certo. Alguém com alguma dúvida aqui, gente? Então, aí a gente tem um último contrato aqui. Contrato de... Professor, só para confirmar, daí eles vão devolver só o VRG que foi pago, né? Só o VRG pago. E ainda assim, se fechar aquela fórmula ali, né? Se o valor da venda mais o VRG pago for superior ao VRG total do contrato. Senão, eles não devolvem nada. É porque nesse caso ali seria, no cálculo, seria 50 mil daí. Contra 40. Entendi. Beleza. Aí devolve. Aí eu venci. Só que em cima desses 20 mil, eles vão descontar multa e um monte de coisa lá, sim. Porque eu rescindi no meio do caminho. Entendi. A minha dúvida é, será que eu vou receber algo mesmo? Pior, em se tratando de banco, eu não duvido que o cara ainda saia do evento. Aí, às vezes, é melhor nem pedir, né? Então, deixa assim, deixa. Faz o cálculo direitinho para ver se a coisa não fica pior. Né? Entendi. Valeu. Nada. Um último contrato para nós, depois de... Só mais uma questão ali. Claro. Esse devolução do VRG, a desfeita do contrato dele também, ele acontece de forma administrativa ou tem que sempre judicializar nesse sentido para que se componha um acordo no final do contrato de arrendamento? Se tu tiver que judicializar aquilo ali, o banco perdeu, né? Com uma decisão do STJ em RESP repetitiva, ele vai perder, ele vai se expor a honorários, custos, etc. Né? Vai acabar deixando a vida dele mais cara, né? Então, seria mais interessante ele fazer administrativamente, mas pode ser também que não faça, né? Daqui a pouco, eu não faço nada porque a cada 100 negativas, 10 entram. Então, eu faturo em cima de 20. Pensar num carro, tá, mas daqui a pouco pensa nisso um pouquinho maior, não é um carro, um caminhão, Com certeza. uma máquina, alguma outra coisa assim que pode impactar mais, né? E caminhão tu vende melhor. Né? Sim. Então, em tese, se eu desistir do contrato no meio, eu
posso requerer isso, e se não conseguir isso administrativamente, aí sim eu pondero se vale a pena ingressar com uma ação para... Aqui 20 mil faz diferença, né? Aí tem que ver se vai abater dos encargos que ele está cobrando, ele que fosse 15 mil, já é um dinheirinho bom, né? 15, 20 mil, mas e se já é 100 mil? Se já é 50 mil, se já é 200 mil, aí o jogo é outro, né? Aí tá valendo brigar, né? E tu vai ganhar. É bom entender um pouquinho dessas regras do jogo aí, na prática. Obrigada, professor. Nada. Mas existe uma possibilidade daí desse veículo que foi pego de volta e daí vai para leilão e ser retomado daí? Ou não? Aqui no meu exemplo, não, porque eu estou falando em desistência pelo arrendatário. O arrendatário não é que ele não se tornou inadimplente, ele desistiu. Tá, entendi. Mas o que acontece é que essa venda feita, ela é extrajudicial e o bem é torrado ali. O banco não faz muita questão de... Até porque não tem a fiscalização do judiciário, não faz muita questão de vender alto um carro que depois se ele não encontra comprador, para ele é prejuízo. O carro é um bem que desvaloriza muito no Brasil. Salvo agora, hein? Não tem peça para carro novo, aí não se vende carro novo e carro usado está valendo bem. Certo, valeu. Nada. Aí tem mais um outro contrato, né? Como eu disse, esse aqui é o último contrato nosso, que é a representação comercial, está lá na lei 4.886/65. Contrato de representação comercial. Um conceito para isso é o seguinte: é um contrato pelo qual uma pessoa física ou jurídica, de forma autônoma, desempenha em caráter não eventual, por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis. A mediação para a realização de negócios mercantis. Professor, pode repetir depois o desempenho? Desempenha em caráter não eventual, dá para dizer em caráter habitual, por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis. Agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados à execução dos negócios. O que acontece? Você pegar aí o comércio medieval, né, um pouco depois disso, antes da Revolução Industrial, você tem ali o agricultor, criador de animais, ou artesão que ia até as feiras, né, com a sua carrocinha ali vender as suas coisas. Com a Revolução Industrial, você já pensa em venda de forma massificada, né? Você já pensa também em concorrência, também muito mais arrojada, daí já vem marketing. E aí aquele comerciante, fabricante, ele já passa a depender de outros parceiros.
Ele passa a depender do transportador para fazer a logística e distribuição do material dele. Ele precisa de gente que divulgue a marca dele, ou que opere com a marca dele, aí tu pode fazer uma licença de marca, alguém se apresenta com a tua marca para vender os produtos da tua marca, ou uma franquia, onde tu dá todo um treinamento para o sujeito agir parecido dentro do formato da tua atividade. São auxiliares, né, do comércio, né? E um deles é o representante comercial. Eis que surge o representante comercial. Então, esse representante comercial, ele é alguém que está dentro de uma ideia de contrato de colaboração. Ele é um colaborador do empresário, ele também pode ser um empresário. E ele assume uma obrigação em relação a produtos e serviços de alguém que vai se chamar representado. Alguém que ele representa. E a função dele vai ser o quê? Ampliar mercados, criar mercados. Então, você tem ali uma fábrica de parafusos e pregos. Aí você já tem que cuidar de uma série de coisas, né? Compras, pagamentos, funcionários, tal, e etc. Você não tem tempo de sair divulgando a sua marca por aí. Você precisa de alguém profissional que faça bem isso, que saiba conversar, dialogar. E você precisa ampliar a sua rede. Você quer entrar no comércio lá de uma região X, ou você quer entrar dentro de uma empresa grande para vender esse produto, né? Quer colocar o seu produto lá na Tumeleiro, por exemplo, e daqui a pouco tu quer botar ele com destaque, porque eles já têm lá uns 4, 5 fornecedores. Né? Você precisa de alguém profissional que faça esse approach aí, que deixe as coisas prontas para ti em termos de pedidos e negócios, né? Aí você chama, então, um colaborador que vai fazer investimentos, vai rodar por uma região, daqui a pouco ele tem até uma empresa, tem filiais, vai fazer visitas, vai conversar, vai negociar, vai fazer investir em publicidade. E ele começa, então, a representar a sua marca, a sua empresa. Bom, e aí surge, né, essa figura de representante comercial, que tem que estar registrado no Conselho Regional de Representantes Comerciais para poder fazer jus à remuneração, né? Ou pelo menos aquela remuneração guarnecida pela Lei 4886. Esse contrato pode ser verbal ou escrito, né? Tudo que é verbal depois é difícil provar. Pode ter prazo certo ou indeterminado, uma representação comercial de um tempo X ou não. Ou vai indo, né? Vai fazendo. E aí, assim, em resumo, né, quais são os deveres desse representante? É dedicar-se, né? Dedicar-se à representação para expandir realmente o negócio, de acordo com as instruções lá que o representado passou. Olha, vai vender na região norte, ali do estado, região leste. Quem sabe tu visita tais e tais empresas, que eu já conheço o pessoal. Ele tem que ir fornecendo informações de como é que está o avanço dessas negociações, prestar contas, né, de quem ele está visitando. Como as coisas estão acontecendo, até para tu saber se o sujeito é eficiente ou não. E, de regra, ele não vai concluir contratos pelo representado. Não é ele que assina o contrato de compra e venda de produtos. Ele tira um pedido e manda para o representado. O cara que pediu 1 tonelada de parafuso, né? Conforme tu me disse, era 30 dias. Eu falei para ele que em 30 dias tu mandava. Né? Tá aqui o pedido. Né? Só que aí é o representado e o comprador que fecham o negócio. Entre eles que a coisa é firmada. Salvo se o representante tiver o que se chama de mandato mercantil. Aí, além de representante, ele já é procurador. Então, é ele que vai assinar o contrato. Aí a obrigação dele, né, vai se intensificando, né, vai sendo mais
vai sendo maior, né? Bom, e os direitos desse representante? Ele tem direito de receber a remuneração contratada pelos pedidos ou propostas, né? Ele manda lá para o representado. E ele tem direito de receber até o 15º dia do mês subsequente à liquidação da fatura. O comprador paga, eu tenho até o dia 15 do mês subsequente para receber lá a remuneração que eu combinei, a minha comissão. Mas essa comissão não é devida se, artigo 33, parágrafo 1º da lei, se o negócio é desfeito, se o teu representado sustou a entrega da mercadoria porque tu está com dúvidas se o comprador vai realmente pagar ela, daqui a pouco tu quer umas garantias dele, não vai fazer negócio para ter prejuízo. Ou se houver insolvência do comprador. Ele é insolvente, ele não tem condições de pagar por aquilo que ele recebeu. Que não é a mesma coisa que inadimplência. Insolvência você não tem como pagar. Inadimplente simplesmente você não pagou. Se houver contrato de exclusividade numa determinada região, artigo 36b. Se o representado interferir, daqui a pouco querer aproveitar o trabalho que tu fez, de montar uma rede de contatos, botar um terceiro lá para operar também, e tu tinha exclusividade, isso gera rescisão imotivada e o representante vai cobrar prejuízo. Até porque ele faz investimentos nisso. Que eu vou vender um monte desse teu produto, então vou botar uma filial, vou comprar carro, vou contratar funcionários, etc. Também tem um contexto empresarial nessa estrutura do representante, né? O representante que não investe em nada não adianta muito, né? Bom, e a extinção do contrato pelo representado por justo motivo. Artigo 35. Atos que levem descrédito ao representado, tu fica prometendo prazos que o representado não pode cumprir e nem fica sabendo, aí tu queima o nome do representado, queima a marca dele. Não cumpre obrigações, né? Não segue algumas linhas de atuação que ele falou. Se isso acontecer, o representado pode até reter comissões para se ressarcir dos danos causados. Deixar de pagar para abater os prejuízos que o representante causou. Agora, não pode haver aqui cláusula del credere. Artigo 33, parágrafo 1º. O que acontece? Se o comprador for inadimplente, o representante tem direito à comissão. O representado que vai cobrar do comprador. Inadimplente não é ser insolvente. São graus diferentes. Na insolvência, tu não precisa pagar a comissão. Na inadimplência, tu tem que pagar a comissão, porque o representante não pode ser um segurador universal, né, e garantir que o sujeito, inclusive, vai pagar. Além de ter feito pedido, ele ainda vai pagar. Esse é o problema do representado. Agora, extinção pelo representante.
Extinção pelo representante por justo motivo. E são atos culposos de inadimplência da parte do representado. Do tipo, quebrar direto ou indiretamente uma exclusividade, né? Te aproveita que o outro lá ficou anos gerando uma rede, ele era exclusivo, daqui a pouco tem outros funcionários do representado se aproveitando disso, tem direito às vendas que ele fizer. Começa a reduzir a atividade do representante em desacordo com o contrato, ele imaginava que era uma rede maior, daqui a pouco começa a encurtar. Ou daqui a pouco também tu deixa o teu representante, só dá margem para ele de valores maiores, para que ele não consiga vender nada, e por fora tu faz vendas diretas com descontos e tal, e aí ele não pode te cobrar comissão. Então isso é uma forma também de se aproveitar do trabalho dele e quebrar a exclusividade dele de forma ilegítima. Em caso de indenização ao representante por quebra de contrato, sem justo motivo, o artigo 27J da Lei 4886 diz que você paga a indenização que estiver prevista no contrato, caso tenha previsto, sendo que ela não pode ser inferior a 1/12 do que o representante ganhou durante toda a atuação dele. Não pode ser inferior a 1/12 do que o representante ganhou. A partir do momento em que o representante tem direito a algum crédito, ele tem um prazo de prescrição de 5 anos. 44, parágrafo único. Para cobrar do representado. Indenização, comissões, o que seja. E ainda, uma outra ideia aqui se houver conflito entre o representante e o representado, onde é que se resolve isso? Na justiça comum, artigo 39 da Lei 4886. O que acontece muito são fraudes, né, nessa seara da representação comercial. Na medida em que tu gera autonomia, independência, ok, o sujeito ele vai fazendo o trabalho dele com essa liberdade. Agora, na medida em que tu começa a cobrar metas, tu visitou 5 hoje, tu foi lá na empresa X, tu foi lá às 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, e começa a dar ordem pelo WhatsApp e e-mail, bom, aí tu já construi uma relação de emprego. Mesmo que o sujeito tenha sido forçado a fazer lá uma MEI, uma Eireli, uma empresa individual, para fazer uma pessoa jurídica, né, para interpor-se como pessoa jurídica, na verdade, tu está dando ordem para ele, ele é um empregado teu. Ele vai entrar na Justiça do Trabalho e vai ganhar os atrasados. INSS, FGTS, 13º, insalubridade, o que for. E aí a conta vai ficar alta. Então, mantenha a linha da autonomia, né? Faça instruções, mas deixa ele continuar com a liberdade dele, deixa ele ganhar comissões pela venda dele, né? Não fica toda hora cobrando dele, que aí já atinge um outro patamar, né? E aí já vira fraude. E aí vai para a Justiça do Trabalho, justamente porque aí é uma relação de emprego e não de representação comercial. Pergunto para vocês, alguma dúvida aqui? Alguém tem alguma dúvida aqui? Representação comercial, leasing, algum outro contrato? Não. Não, professor, obrigada. Bom, como eu disse a vocês, hoje era o último dia para a gente finalizar os contratos, eu também não estou bem de saúde e não tem outro contrato aqui. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida,
vou encerrar a aula por aqui e vou deixar já ali no Moodle o exercício de amanhã para a gente trabalhar naquele sistema que a gente faz, né? Para nos preparar aí para P2, que pega aí esse período aí de vários contratos que a gente viu, principais e secundários, né? Tem bastante coisa aí, bastantes slides e aulas ali. Tem até um texto que eu deixei um exercício que eu deixei de franchising lá, se quiserem comentar amanhã. Esse não tem que entregar, né? Envolve lá o Inter, enfim. Também deixei ali no tópico de franchising. E amanhã fazemos esse exercício e corrigimos. E aí realmente finalizamos o conteúdo do semestre e aí vamos para as provas, né? Certo. Certo, professor. Valeu, professor. Boa noite. Valeu. Melhoras Boa aí. noite, obrigada. Obrigado. Até amanhã. Um abraço a todos aí. Um abraço e amanhã nos falamos.